Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para mais uma videoaula sobre sistema reprodutor. Videoaula essa direcionada aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental que estão estudando, com o uso da apostila neste mês de outubro, ok? Essa videoaula hoje é direcionada ao sistema reprodutor masculino, né? E antes de falarmos especificamente sobre o sistema reprodutor masculino, vamos falar de sistema reprodutor de um modo geral, tá? Esse sistema, tanto masculino quanto feminino, basicamente tem a função de juntos garantirem a multiplicação da nossa espécie, né? Ou seja, conforme os seres humanos vão morrendo, novos seres humanos vão nascendo, vão se reproduzindo, né? E isso garante a existência da espécie humana no planeta Terra, né? Então, assim como todos os seres vivos do planeta, a reprodução basicamente tem essa função: garantir a existência da espécie no planeta, tá certo? Tanto o sistema reprodutor masculino quanto feminino são responsáveis pela produção de células chamadas de gametas, né? Esses gametas, quando se juntam, eles vão formar uma célula chamada de zigoto, que é a primeira célula que dará origem ao corpo de um novo ser vivo, no caso aqui de um novo ser humano, ok? Na espécie humana, os gametas são produzidos em locais chamados de gônadas, sendo que os testículos são as gônadas masculinas, nós vamos falar dele mais especificamente hoje, e os ovários são as gônadas femininas, que nós falaremos em detalhes sobre os ovários na próxima videoaula sobre o sistema reprodutor feminino, tá ok? Os espermatozoides são os gametas masculinos produzidos nos testículos e os óvulos ou ovócitos secundários, que é o nome mais correto, são produzidos nos ovários, que são as gônadas femininas, tá certo? Nós falaremos um pouco mais em detalhes de óvulos, de ovócitos secundários e de ovários na próxima videoaula, né, que abordaremos o sistema reprodutor feminino, tá ok? Bom, o sistema reprodutor masculino, ele basicamente tem a função de produzir os espermatozoides e transferi-los, né, transferir esses gametas, que são os espermatozoides, para o corpo da fêmea, ou seja, para o corpo da mulher, o corpo feminino. Lá dentro do corpo feminino, né, é que ocorrerá a fecundação, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Falaremos disso quando formos abordar o sistema feminino. O sistema reprodutor masculino, ele é basicamente formado por uma parte externa e interna, ou seja, órgãos externos, que a gente consegue visualizá-los, e órgãos internos, que como o próprio nome diz, fica dentro do corpo do homem e, portanto, a gente não consegue enxergá-los. Fazem parte do sistema reprodutor masculino externo o pênis e o sacro escrotal. E fazem parte do sistema reprodutivo masculino interno testículos, epidídimos, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais. Então, esses são os órgãos internos e externos e a gente vai falar de cada um deles a partir de agora, ok? Bom, inicialmente falando sobre os testículos, que são órgãos que ficam dentro do saco escrotal, né? Então, é essa região aqui do sistema reprodutor, né? Então, nós temos o saco escrotal, que nada mais é do que uma pele, né, que reveste e protege os testículos. E os testículos é essa região aqui mais oval, né? Uma região, é uma estrutura, duas na verdade, né? Nós temos dois testículos que tem esse aspecto em formato oval. Dentro dos testículos é onde ocorre a produção dos espermatozoides, né, que são os gametas masculinos, e também, conforme a gente já falou na videoaula sobre hormônios sexuais, a testosterona também é produzido nessa região, né, nessa parte do sistema reprodutor masculino, ok? Em volta do testículo existe essa região aqui chamada de epidídimo,
que ele tem a função de maturar os espermatozoides, né? Ou seja, os espermatozoides, eles são os gametas masculinos e eles têm esse formatinho aqui. Então, eles têm essa região aqui chamada de cabeça, né? Nessa região é onde estão armazenados as características hereditárias desse indivíduo, desse dono, né, dessa pessoa que produziu o espermatozoide. Né? Vocês vão aprender em séries posteriores que aqui dentro fica armazenada uma substância química chamada de DNA, e é neste DNA que todas as características genéticas deste indivíduo que produziu o espermatozoide estão armazenadas e elas poderão ser passadas para a sua próxima geração, em um processo que nós chamamos de hereditariedade, ok? E o espermatozoide também tem essa outra região aqui, chamada de cauda ou flagelo, né? E aí, no epidídimo, é o local em que esse flagelo ganha a capacidade de mobilidade. Então, ele ganha a capacidade de realizar este movimento, que eu estou fazendo aqui com o dedo, né? E aí o espermatozoide, então, se transforma em um gameta móvel, em um gameta com capacidade de movimentação. E aí, quando nós formos estudar o sistema reprodutor feminino, eu vou mostrar para vocês, né, como ocorre a fecundação. E um dos princípios da fecundação é que o espermatozoide consiga se locomover da vagina até o local em que essa fecundação vai acontecer, ok? Então, o epidídimo é onde os espermatozoides se amadurecem e ganham a capacidade de mobilidade. Então, ele fica aqui, ó, nessa região em volta dos testículos, né? Então, nós temos dois testículos, portanto, dois epidídimos. Ducto deferente é esse canal que sai do epidídimo, né? Então ele vai aqui e chega até na vesícula seminal, que a gente vai falar daqui a pouquinho nela, né? E aí, ao chegar na vesícula seminal, o ducto deferente se transforma no ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório é um ducto onde o espermatozoide se junta com outras substâncias, né, com alguns líquidos, que já já nós vamos falar dele, e aí ele tem a capacidade de produzir uma pressão e fazer com que esse líquido contendo os espermatozoides sejam ejaculados. O próprio nome diz, ejacular. Ele joga longe, né? Ele literalmente consegue jogar esse espermatozoide para alguns centímetros para fora do pênis, né? Isso tem a ver também com o processo reprodutivo, porque lá dentro, né, da vagina, onde essa ejaculação deverá acontecer para uma reprodução, ele consegue entrar, né, no canal vaginal de tal forma que depois ele consiga seguir o seu caminho e chegar até o local da fecundação, que a gente vai falar mais em detalhes na próxima videoaula, tá certo? As vesículas seminais, que são essas aqui, elas produzem uma substância, né, um líquido, que ele é 60% do volume do sêmen. O que é sêmen? Vejam bem, o homem, quando ele ejacula um líquido, e neste líquido contém os espermatozoides mergulhados ali nele, né? Então, o sêmen, também chamado de esperma, é uma coisa, é o líquido. Espermatozoide é aquela célula flagelada que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, boa parte desse líquido em que o espermatozoide vai estar mergulhado, né? Aqui ele fala em 60%, é produzido nas vesículas seminais, tá? É um líquido altamente calórico, ele contém bastante carboidrato e ele vai ter a função de nutrir os espermatozoides, manter os espermatozoides vivos por um certo período de tempo, né? Para que ele consiga chegar até o seu local de destino da fecundação, que falaremos na outra videoaula. A próstata, que é essa outra estrutura aqui, também vai secretar um fluido que ele tem a função anticoagulante e também nutritivo, e também vai compor o sêmen. Então vejam bem, o sêmen, ou também chamado de esperma, é um líquido que contém líquidos da próstata, líquidos vindo da vesícula seminal e os espermatozoides ali mergulhados que foram produzidos lá no testículo
sofreram maturação no epidídimo e agora se misturaram com esse líquido, tá certo? As glândulas bulbouretrais, que ficam aqui, ó, elas têm uma função bastante interessante, né? Elas produzem um muco claro, né, um líquido mucoso, né? E ele tem a função de limpar esse canal da uretra, tá? Então, vejam bem, esse canalzinho que passa por dentro do pênis do homem, e isso que eu vou falar vale só para o sistema masculino, o feminino não tem esse problema, depois vocês vão ver o porquê. Mas a uretra nos homens é um canalzinho que divide uma função com o sistema reprodutor e também com o sistema excretor, ou também chamado de sistema urinário, né? Em resumo, pelo canal da uretra, o homem ejacula quando ele está tendo uma relação sexual e ele também libera a urina, que fica armazenada aqui na sua bexiga, né? Então, toda vez que o homem vai urinar, fica resíduos de urina aqui dentro desse canal, né? Então, essa glândula bulbouretral, ela produz um líquido, né? Que enquanto o homem está tendo a relação sexual, um pouco antes dele ejacular, ela vai liberando esse líquido, né? Esse muco, e esse muco vai limpando todo o canal e neutralizando a acidez da urina, né? Por quê? Se o espermatozoide entrar em contato com a urina, os espermatozoides morrem, né? Porque a urina é um líquido bastante ácido. Então, essa limpeza da uretra acontece alguns minutos antes da ejaculação e ela é feita por este muco, por esse líquido mucoso, né, pegajoso, vamos assim dizer, produzido na glândula bulbouretral, tá certo? E depois o pênis, que é o órgão responsável pela cópula. Cópula nada mais é do que o nome científico que se dá ao processo de introdução do pênis no canal vaginal do sistema reprodutor feminino. Tá? Em condições normais, né, durante a maior parte do dia, o pênis ele se mantém nessa posição, né, que é uma posição não ereta, perdão, igual tá aparecendo aqui no desenho, né? Porém, quando o homem entra em um processo de excitação e ele vai para uma reprodução, né, para uma relação sexual, essa região aqui, ó, que eu estou mostrando com a seta do mouse para vocês, chama-se corpo cavernoso. Essa região, então, ela se enche de sangue, né? Então, boa parte do fluxo sanguíneo do homem é direcionado aqui para esse corpo cavernoso, tá certo? E aí, o pênis aumenta de volume, aumenta de tamanho e ele fica ereto. Ele fica numa posição ereta que ele vai conseguir, então, ter as relações sexuais ali com o canal vaginal, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Os órgãos reprodutores masculinos externos e internos, a função sexual que cada um desempenha, ok? Na próxima videoaula, nós abordaremos, né, vai ser apresentado para vocês as características fisiológicas e anatômicas do sistema reprodutor feminino, e aí a gente vai ver que, trabalhando em conjunto com esse sistema masculino que acabou de ser apresentado para vocês, nós temos aí a reprodução humana se concretizando, ok? Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima videoaula.